Olá, irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos nos valendo desse recurso tecnológico que Deus tem nos proporcionado para, nesses momentos de distanciamento e isolamento social, nós possamos dar continuidade à nossa missão de levar a palavra de Deus aonde quer que Ele nos envie. E desta feita, amados, nós vamos refletir com a igreja sobre a suficiência da graça divina na vida do cristão. E eu quero, então, nesse momento, pedir a você para se unir a mim em um momento de oração. Feche os seus olhos e comigo. Deus bendito, Pai eterno, poderoso, gracioso, glorioso, soberano Deus, bendito seja o teu santo nome sobre todas as coisas. Pai eterno, mais uma vez nós estamos nos quedando à tua vontade, estamos buscando a tua presença. Te rogamos então, Pai, a tua misericórdia, o perdão dos nossos erros e que o teu Espírito Santo nos conduza ao entendimento da tua palavra, à aplicação dela no nosso coração. Sê conosco, Pai, neste momento. É isso, Senhor, que nós te rogamos e já te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Queridos, amada igreja, é inegável que nesses dias deixemos de trazer à igreja uma palavra que traga alento, que traga conforto e que dê orientações. É nosso mistério. Nós estamos vivendo dias de incertezas para todos. Todos nós que não temos o poder de decisão, estamos submetidos às ordens emanadas das autoridades constituídas na nossa nação. E a Bíblia nos orienta a que sejamos obedientes a elas, no que não conflita com a palavra de Deus. Mas o mundo todo vive momentos de incerteza, de indecisões. E nesse sentido eu quero meditar com você em uma passagem da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículos 8 e 9, que nos diz assim: 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ora, queridos, nessa ocasião, o apóstolo estava fazendo uma defesa do seu ministério, do seu apostolado junto às igrejas. Para tanto, ele argumentava a favor da certeza do seu chamado, da sua convocação diretamente por Cristo Jesus. E nessa defesa, ele assevera a respeito da manifestação da glória e da graça de Deus, manifesta aos coríntios e às igrejas por intermédio dele. Mas, por isso, por ter sido usado por Deus, por ter se submetido à sua soberana vontade de convocá-lo, ele sofreu de várias formas e de várias maneiras. E dentre essas, um espinho na carne
para que ele não se ensoberbecesse com a grandiosidade do poder de Deus na sua vida. E com certeza isso deve ter sido um grande sofrimento para ele, porque ele faz relato disso. E ele diz que esse espinho na carne era um mensageiro de Satanás para o infortunar, para o incomodar. Então, nesse contexto, ele pede a Deus para livrá-lo desse sofrimento. E a resposta de Deus foi enfática: a minha graça te basta. Não diferente do apóstolo Paulo, apesar de que por outros motivos, todos nós temos passado por dificuldades, por pesares, por incertezas, por tribulações e muito mais. Com certeza, também temos suplicado a Deus nas nossas preces para que nos dê refrigério. A nossa igreja tem implementado nesses dias uma corrente de orações. A irmã Patrícia tem tomado a frente e tem dado o norte, e nós temos estipulado horários para que os irmãos se unam em oração, suplicando ao bom Deus pela sua misericórdia, para que dê refrigério, para que o povo de Deus tenha o alívio dessa pressão que mundialmente se abate sobre todos nós. Então, nesse sentido, eu creio que a resposta de Deus para mim, para você e para a sua igreja nesta noite e sempre é a mesma dada ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta. E é exatamente sobre isso que eu quero refletir com você nesta oportunidade. E por que a graça de Deus é suficiente na nossa vida? Então, eu quero meditar com você nessa noite. Por que a graça de Deus é suficiente na vida do cristão, na minha vida e na sua vida? Ora, eu não tenho a pretensão de esgotar, falar sobre a graça de Deus, até porque, como o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 10, 1 de Pedro 4 e 10, servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros ou bons administradores da multiforme graça de Deus. Então, a graça de Deus, ela se revela, ela se manifesta multifacetada, de várias maneiras. A graça de Deus é posta, é dada, outorgada ao homem. Então, não é nesta direção que eu pretendo refletir, mas vou dirigir a minha reflexão sobre a suficiência da graça de Deus na vida cristã nos aspectos da nossa vida em que ela se aplica. Não como ela se manifesta, porque nós acabamos de ver, ela é multiforme. Eu não teria como assambarcar, eu não teria como abranger, falar de todas as formas de manifestações da graça de Deus. Mas a gente pode sintetizar as áreas em que a graça de Deus se manifesta na vida do cristão.
Segundo alguns estudiosos, advogam que o homem é um ser tricótomo, ou ainda tridimensional, quer dizer, formado em 3 segmentos ou por 3 segmentos. Mas não quero me ater ao formato dessa tridimensionalidade, mas na sua composição. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo se refere ao ser humano como alguém que está dividido em corpo, alma e espírito. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Também em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e aptas para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, eu quero me ater às áreas em que a graça de Deus se aplica na vida do cristão. Quais sejam? Corpo, alma e espírito. E eu quero começar dizendo para você que a graça de Deus é suficiente para o cristão, porque a graça de Deus é salvadora. E esse é o aspecto espiritual da vida do cristão, ou da vida de todo ser humano. Eu creio que o maior temor do homem seja a morte, ou o sofrimento que a morte pode trazer, ou ainda a incerteza do que vem após a morte. E também creio que o seu maior anseio seja a vida eterna. Nesse sentido, a graça de Deus é suficiente, pois por ela e somente por ela nós alcançamos a salvação. O apóstolo Paulo, escrevendo ao pastor Tito, no capítulo 2, versículos de 11 a 13, ele diz: pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a graça, a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Por isso, irmãos, a graça de Deus é suficiente na vida do cristão, porque ela é que nos assegura a salvação. Em tempos de incertezas, ou em qualquer tempo, a única certeza, por paradoxal que possa ser para o homem, é que ele vai morrer. Os dias de todos nós são finitos. A preocupação que eu penso que advém dessa dúvida ou dessa certeza de que se vai morrer é o que se dará após a morte. O que vem depois desse momento? E eu respondo: o que vem depois da morte, irmãos, está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez,
vindo depois disso, o juízo. O que se segue após a morte? O juízo de Deus. Aos que aceitaram ou aceitarem o dom gratuito de Deus, o juízo vem trazendo a vida eterna junto a Deus, e aos outros a condenação eterna. Por isso, a suficiência da graça de Deus na vida do cristão é porque a graça de Deus, ela é salvadora. Efésios, capítulo 1, versículos de 4 a 8, texto bem conhecido e embasador da nossa fé. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo as riquezas da sua graça, que ele nos derramou profundamente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Então, nós temos a redenção pelo sangue de Cristo, a sua graça redentora, e pela fé nós somos salvos, mediante, ou pela graça nós somos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. E isso não é um dom nosso, isso vem do próprio Deus. Por isso, queridos, o texto era de Efésios capítulo 2. Pois é pela graça que sois salvos, versículo 8, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ainda que a graça de Deus seja suficiente, no sentido de que mais nada é necessário que se faça, resta ao homem simplesmente aceitá-la pela fé em Cristo Jesus. Isso é o que nos diferencia, temerários ou confiantes? A fé. Mas a graça de Deus é suficiente, pois ela é salvadora. E a nós que cremos, temos a segurança e a certeza pela fé, pois isso nos foi confirmado. Portanto, queridos, a suficiência da graça de Deus na vida do cristão é porque diante do temor, das incertezas e diante da única certeza do homem de que lhe é assegurada a morte, é porque a graça de Deus é salvadora. E a graça de Deus, sendo salvadora e suficiente, ela traz consigo a aplicação em outro aspecto da vida do ser humano, em outra área da vida do ser humano. Porque a graça de Deus como salvadora é também a graça cuidadora. E aí nós temos a segunda área em que se aplica a graça de Deus, no corpo, na matéria. Paulo, escrevendo ao pastor Tito, no capítulo 3, no versículo 7, ele diz: a fim de que, justificados por sua graça, sejamos feitos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. A graça salvadora suficiente
nos alça a um patamar de dignidade, nos tira da condição de inimigos de Deus, pois é isso que a palavra de Deus nos diz, que nós éramos inimigos de Deus, por obra do pecado, para o privilégio, nos alça da condição de inimigos, para o privilégio da condição de filhos e, portanto, herdeiros das promessas de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículos de 15 a 17, ele diz: pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, que quer dizer Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, amados, essa graça suficientemente salvadora agora também é para nós, os que cremos, salvos, justificados, a graça cuidadora. Porque esse mesmo Deus tem nos prometido cuidar de nós. Nesses momentos de dificuldades, irmão, não perca o seu tempo, não gaste as suas energias suscitando dúvidas a respeito do sustento da sua vida. Porque a graça de Deus derramada sobre nós é a graça que cuida de nós. Primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, ele nos tranquiliza: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Posto que agora não somos mais inimigos, não estamos mais afastados de Deus, pelo contrário, nós fomos agora feitos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo com as suas promessas, ou das suas promessas. Jesus nos dá essa garantia de cuidado e de sustento, tanto espiritual quanto material. Mateus, no capítulo 6, naquele longo discurso chamado Sermão do Monte ou da Montanha, Jesus é bem enfático. A partir do verso 25 até o verso 34, Jesus discorre sobre isso, um texto bem conhecido nosso. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? E aí ele faz comparação com as aves, ele faz comparação com as plantas, ele faz comparação com o grande rei de Israel, que no esplendor da sua glória nunca se vestiu semelhante ao lírio do campo. E quem cuida do lírio do campo, quem cuida dos pássaros, não é esse Deus gracioso, que pela sua infinita misericórdia tem cuidado de nós, tem nos sustentado? Portanto, irmão, nesses tempos de dificuldades, não gaste as suas energias colocando ou suscitando dúvidas a respeito do cuidado de Deus sobre a sua vida. O diabo é que traz dúvidas. Deus nos dá certezas. A sua palavra é a verdade. E ele diz, finalizando esse texto no versículo 24: portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã,
pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Deus hoje diz para mim e para você que está me ouvindo, hoje e sempre, não fique preocupado com o seu sustento. Não fique preocupado com esses momentos de dificuldades quanto ao seu sustento. Ele proverá. Nós temos um grande exemplo desta convicção na Bíblia. O salmista Davi, conhecido nosso, ao escrever no Salmo 23, muito conhecido. Muitos de nós sabemos de cor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Numa tradução um pouco mais literal, um pouco mais fiel, diz o seguinte: o Senhor pastor meu, não me falta. Ou ainda, o Senhor é meu pastor e isto me basta. Isto é suficiente. A graça de Deus suficientemente cuidadora sobre todos nós que confiamos nele, que professamos o seu nome como único e suficiente Salvador das nossas vidas. E o Salmo continua: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Queridos, a graça suficiente de Deus sobre a vida do crente é salvadora, porque ela é a única capaz de nos garantir a vida eterna. E essa garantia da vida eterna nos eleva a um patamar de dignidade, nos tirando da condição de inimigos para a condição de filhos, herdeiros, co-herdeiros, portanto, sendo cuidados e preservados por esse Deus cuidador. Portanto, amados irmãos, nesses tempos que o mundo vive de incertezas, assim como Deus disse ao apóstolo Paulo, diz para mim e para você: a minha graça te basta. A minha graça é suficiente, porque agora você é meu filho e como filho eu tenho cuidado e responsabilidade sobre você. A graça de Deus suficientemente salvadora e cuidadora. E por fim, a graça de Deus é suficiente na vida do cristão, porque a graça de Deus é a graça instrutora. E aí vem o terceiro aspecto da vida do ser humano, a alma ou a consciência. E por fim, então, a suficiência da graça de Deus na vida do cristão é porque a graça de Deus é uma graça instrutora. E agora se aplica o terceiro aspecto ou a terceira área da vida do ser humano, a sua alma, a sua consciência. Pela graça de Deus nos foi revelada a sua palavra. O Evangelho de João, no capítulo 1, é bem claro, quando ele diz, no versículo 14, o Verbo, Logos, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A glória de Deus como o unigênito, cheio de graça e de verdade. Essa graça é suficiente para o cristão, pois dela tiramos todo o ensinamento e orientação
de que precisamos, de que necessitamos em tempos de tomada de decisões. A graça de Deus que nos permitiu conhecer a sua palavra, a graça de Deus que nos proporcionou conhecê-lo inteiramente, como ele disse a Filipe: quem me vê a mim, vê o Pai. Aquilo que não foi possível anteriormente, mas que a graça de Deus nos favoreceu. Quando Moisés estava na peregrinação, chegou num determinado ponto e disse: daqui eu não saio, se a sua graça, se a sua presença não for comigo. Essa graça que nos instrui, essa graça que nos permite conhecer a palavra, que nos orienta. Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2, versículo 3, conhecido texto nosso também, Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. A graça de Deus que nos permitiu conhecer a sua palavra, revelada pela ação do Espírito Santo, e hoje a nós iluminada por esse mesmo Espírito, nos dando o seu entendimento, assim como o apóstolo, assim como Jesus disse, que o Espírito da verdade nos ensinaria tudo acerca da verdade, esse Espírito que em nós habita. A graça de Deus é suficiente na vida do cristão, porque pela graça de Deus nos foi concedido o conhecimento da sua palavra, nos foi possibilitado entender, conhecer a sua vontade, e através disso direcionarmos a nossa vida de acordo com ela, nos instruindo, nos direcionando, nos dando capacidade de discernimento acerca das coisas espirituais que se manifestam nesse mundo material. A palavra de Deus nos permite conhecer as coisas da vida. Diante de incertezas, busque orientação na sua palavra. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Amados irmãos, com certeza você precisa de orientações, você precisa tomar decisões na sua vida agora, o que fazer, ou o que deixar de fazer, ou como fazer. Muitas pessoas estão se reinventando. É em momentos de crise que a humanidade cresce. É em momentos de dificuldades que nós buscamos oportunidades aonde nós não sabíamos que existia. E eu creio que a palavra de Deus tem um direcionamento correto para você nesse momento. Não fique como barata tonta. Não fique tateando na escuridão. Não fique ao léu. Não fique criando chifre em cabeça de cavalo. Deus tem a orientação correta para você nesse momento, e somente Ele, pela sua graça suficiente. Não dê ouvidos a tantas vozes, dê ouvido à voz do Senhor mediante a sua palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 12, que nós já citamos aqui, diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.
Muitos de nós vivemos, não só agora, mas em outros tempos, incertezas, dúvidas, anseios. O que é a ansiedade, se não o desejo de se viver antecipadamente algo que pode ou não acontecer? Portanto, amado irmão, você que me ouve, a graça de Deus é suficiente, basta. Não há necessidade de mais nada na vida do crente, porque pela graça de Deus me foi concedido conhecer a sua palavra, revelada em Cristo Jesus, nosso Senhor, Ele que é um só com o Pai. Busque então na palavra de Deus suficiente para mim e para você, orientação para a sua vida, um rumo, uma guia, uma luz. Dessa forma então, irmãos, a palavra, ou melhor, a graça de Deus é suficiente, porque ela contempla o Espírito com a salvação, ela contempla o corpo com o sustento, e ela contempla a mente ou a alma com a orientação, a nossa consciência. O nosso espírito, o nosso corpo e a nossa mente, como diz lá em Deuteronômio: amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. A graça de Deus é suficiente para a vida do cristão, porque ela contempla todas as nossas necessidades nos aspectos da nossa formação enquanto ser humano. Bendito seja o nome do Senhor. Quero orar mais uma vez por você. Amado Deus, Pai eterno e todo-poderoso, que tem se mostrado à humanidade, primeiramente, como Paulo escrevendo aos Romanos, se manifesta pelas coisas criadas no universo, e depois se manifesta, ó Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Essa graça, ó Pai, que abdicou temporariamente da sua glória, que se fez pecado sem ser pecado, para que eu e toda a humanidade pudéssemos ser resgatados, reconciliados consigo mesmo, através de Jesus Cristo. Essa graça que é suficiente, porque também, ó Pai, manifesta em cada um de nós o cuidado que Deus tem por nós. Essa graça é suficiente, porque ela nos dá o norte das nossas vidas. Senhor, vem nesse momento, com o teu olhar de misericórdia, olhar para a tua igreja, para todo aquele que nesse momento me ouve, colocando a certeza, a convicção no seu coração, no meu coração, de que a graça de Deus é suficiente para nós. Não importam as circunstâncias, não importam os momentos, não importam as dificuldades. Assim como Paulo, escrevendo aos Coríntios, antes dessa passagem, diz o quanto ele passou e por quanto ele passou. Tantas dificuldades. E depois ele recebe essa resposta do Senhor: a minha graça é suficiente para ti. E Deus está dizendo para mim e para você, irmão, que a graça dele é suficiente, é bastante. Nós não precisamos recorrer a mais nada. Nós não precisamos lançar mão de outras coisas que não seja a palavra de Deus, o seu favor, o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Receba no nome de Jesus. Que a graça de Deus, nosso Pai, o amor de Deus e as consolações do Santo Espírito do Senhor repousem sobre cada um de nós, hoje e eternamente.